Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Você é trunfo de Deus, é joia preciosíssima. É verdade, você é um príncipe, uma princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ok? Mais um Café com Deus, que você sabe que o café é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Eu estou preparando aí, gente, um trabalho, um curso. A gente chama de curso porque são pontos importantes para a gente poder discorrer com você. O investimento que você vai fazer na sua carreira, você que sonha, né, ter uma frente de trabalho cristã, você que sonha, que é um evangelista, sonha, né, abrir uma igreja, você que sonha aí ser um pastor, e você que é pastor também, ou obreiro, né, evangelista, que está à frente da obra e está com dificuldade no crescimento da sua igreja. Eu não quero ser prepotente jamais, eu não sei tudo, mas eu aprendo e compartilho aquilo que eu tenho aprendido. Por exemplo, eu não sabia nada, eu era analfabeto digital. Comecei a dedicar a estudar. Poxa, se eu quero alcançar vidas, eu quero que meus vídeos vá a lugares longes, né, para alcançar pessoas, então o que eu passei a estudar sobre a influência digital, sobre o marketing digital, sobre o que é copy, né? O que é tráfego, né? Tráfego orgânico, tráfego pago. Você falava isso para mim, isso era um palavrão. Eu não entendia nada disso, né? O que é drops, por exemplo, né? E o que é, por exemplo, PLR, né? Então, eu tive que estudar sobre essas questões para me ampliar minha mente, abrir a visão até para as questões cristãs, as coisas de Deus, amém? Então, e continuo estudando a respeito. É a mesma coisa a questão também concernente à obra do Senhor. A gente estudando, a gente vai aprendendo. Quando a gente investe em aprendizado, e muitos que passaram trazem a sua experiência, eu vou estar compartilhando de experiências que eu pude vivenciar e que vivencio hoje, né? Eu me lembro que eu fui para uma igreja que Deus me chamou, que não tinha um jovem sequer. Eu entrei lá, eu fui o primeiro jovem daquela igreja. E eu entendi por que Deus me colocou lá. E eu passei por várias outras maiores. Eu entrei numa portinha que nem nome da igreja tinha, nem sabia o que era aquilo. Eu entrei ali e eu me lembro que eu aceitei Jesus para confirmar, porque eu já tinha aceitado numa igreja grande. E isso foi, eu acho que numa quinta-feira, quando no domingo eu retornei lá, levei 18 jovens comigo. E assim nós começamos a igreja lá, a juventude, com 18 jovens, que eu testemunhei para eles, que eram meus amigos. E desses ficaram 12 firmes, mas firmes mesmo, e geraram muitos outros. Eu me lembro que servi essa igreja, é uma cidade pequena, servi ela 12 anos, no ano da minha formatura pastoral, no ano da minha formatura, na minha consagração, formatura teológica, né, e consagração pastoral, eu saí daquela igreja e fui para uma igreja batista onde eu estou até hoje, né, pastoreei, já há 25 anos que eu pastorei igreja batista, então, que coisa, não é verdade? Mas quando eu saí daquela igreja, tinha mais de 100 membros, nós compramos terreno, nós construímos o prédio, né? Então, eu vivenciei muitas coisas que eu posso te falar detalhadamente, compartilhar com você. Então, eu desenvolvi 10 pontos, né? Eu vou falar sobre o que é uma igreja, né? A realidade de uma igreja, e o que impede uma igreja de crescer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vou falar sobre localização, é um ponto crucial, estudarmos sobre isso. A terceira, eu vou falar sobre a ornamentação do prédio, né? Todos os detalhes que é necessário. Vou falar sobre
O quarto ponto eu vou falar sobre louvor e adoração. E tudo vai englobar ministério de louvor, todo um aparato, né? Instrumentos, tipo de louvor e tudo mais. O 5 eu vou falar sobre a metodologia de culto, sobre horários, oportunidades, sobre departamentos, ministérios, né? E quantidade de cultos, tudo isso. No 6º eu vou falar sobre a pregação, tipo de pregação, tempo, né? O modo de se pregar, estudos para EBD, para grupos familiares. No 7 eu vou falar sobre a contribuição, dízimos e ofertas, né? No 8 eu vou falar sobre junta diaconal, vou falar sobre obreiros, como formar líderes, tá? Sobre coisas, sobre passar a visão, sobre ter uma visão e passar essa visão. No 9 eu vou falar sobre as boas-vindas, sobre recepção, sobre o cartão de visita, né, que a igreja deve ter. E 10, vou falar sobre abertura de novas frentes de trabalho, né, tanto no lar quanto um local que você vai alugar, né? Então nós vamos estar falando sobre tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí será um investimento que você vai fazer. E eu vou ainda te proporcionar a oportunidade de crescermos juntos. E você ter um direct diretamente comigo, tirando as dúvidas, te dando uma mentoria espiritual, né? Pastor, filho, estou fazendo isso daqui e tal, estou tendo essa resistência, essa dificuldade, eu vou estar te orientando. Você investindo no curso, que de 0 a 10, esses 10 pontos, né? Como iniciar uma igreja, como fazer a sua igreja crescer. Lembrando a você, sem prepotência, quem dá o crescimento é Deus. Mas existem algumas coisas que impedem o crescimento da igreja. Então é isso que nós vamos falar, corrigir esses impedimentos para nós podermos crescer juntos, ok? Vamos lá, o Café com Deus hoje está lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo é tremendo, não é verdade? Ele está discorrendo para nós aqui importâncias do evangelho, da sua vida, claro, mas ele traz aqui exemplos para nós, fala sobre alguns pontos. Ele fala sobre as mulheres na igreja, sobre o véu, o uso do véu, do versos 2 ao verso 16. Depois ele vai falar sobre o modelo, né, correto da ceia. Ele fala do versículo 23 até o 27. E por fim, ele fala sobre julgar a nós mesmos, né? E fala sobre o simbolismo, a importância da ceia, para saber discernir também os elementos da ceia. Ele fala do versículo 28 até o versículo de número 34, encerrando então o texto, né? Então, queridos, é importante lembrar que Deus traz orientações para o crescimento, igual o apóstolo Paulo aqui, ele está orientando a igreja porque ele percebeu que havia algumas coisas que precisam ser corrigidas. E muitas vezes chamar atenção publicamente seria desagradável. Então ele escreve, ele fica sabendo também depois, claro, de alguns pontos. Ele aproveita e coloca na carta e vai tratar de assuntos, como eu disse. Ele vai falar sobre a posição da mulher, né? A gente tomar cuidado com o progressismo, cuidado com o mundo que o mundo ensina. Nós somos cristãos, nós temos conceitos bíblicos, dentro da palavra que Deus tem nos orientado. Ele fala sobre o homem ser o cabeça, a mulher não é cauda, a mulher a sua auxiliadora. Ele fala sobre a mulher honrar o homem. Ele fala que o homem, a mulher foi feita por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Mas para Deus todos são iguais. Ele explica isso. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão e Eva nasceu da costela de Adão para ser uma adjuntora, uma auxiliadora, não para ser cabeça. Ele orienta sobre isso. Mas ele fala que diante de Deus todos são iguais. Por quê? Porque a mulher também gera o homem. O homem provém também da mulher. Então para Deus os dois são iguais. Mas existem posições que é preciso estar bem definidas para evitar problemas. É isso que ele está orientando. Ele fala também de uma dificuldade que eu já comentei aqui, sobre, na época da ceia, muitas mulheres que iam com o cabelo tosquiado, que é baixinho, né, raspadinho, ou careca.
ele orienta o uso do véu. Ele fala a importância de usar o véu, né? Porque está diante de Deus para profetizar, para orar. Ele fala sobre isso. E que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. É honroso ter cabelo comprido da mulher. Naquele tempo não havia honra nenhuma para o homem, é o costume. É igual, por exemplo, hoje, no Brasil, aqui no Ocidente, aqui na América do Sul, não é, vamos pôr assim, igual era no passado, na época lá que o apóstolo Paulo viveu. Era honroso o homem ter barba. Quem não tinha barba era vergonhoso para um homem que não tinha barba. E quanto maior a barba, mais honra era para o homem. Entenda bem. Então os conceitos mudam. A questão de cabelo comprido para o homem hoje, né? Tem homem que gosta de ter, vamos pôr assim. E isso não difere em nada, não faz ele menos homem do que ninguém, não é isso. Mas o apóstolo Paulo orientando, ele diz, tanto é que Deus deu mais cabelo à mulher. O cabelo da mulher cresce muito mais, né? Essas questões assim. Então ele está falando por causa do costume da época. Então é igual hoje, né? Geralmente o homem é mais barbeado hoje, mais apresentável. Aqui na nossa região toda, né? Na América do Sul é assim. É o homem barbeado, faz até propaganda de barbeador, homem bem barbeado, não é verdade? Então, é andar dentro dos preceitos, dentro da honra, da dignidade, é isso que ele está ensinando. Por isso que ele fala também sobre a ceia, que havia um comportamento errado que estavam praticando. Eles iam cear a ceia do Senhor, mas levavam pão, muito vinho, acabavam comendo demais e bebendo demais, a tal ponto de comer os mais importantes, os que tinham mais condição, e esquecer dos que eram desprovidos, sem condição. Paulo está corrigindo isso. E acabavam bebendo demais, se embriagando. E fala, peraí, nós precisamos discernir o corpo e o sangue do Senhor. Esse pão é para simbolismo, não é para encher a pança. Vai encher a pança em casa, é isso que ele está dizendo. Você tem lugar de comer, come em casa. A igreja não é para você encher a pança. O vinho da igreja, que é ali no cálice, que hoje até nós usamos aqui na América do Sul, né? A maioria das igrejas, principalmente o Brasil, usa o suco de uva, que é o produto da oliveira também, igual a uva é, fruto da vide, né? Então, nem usa mais álcool. Por quê? Vinho mesmo não usa, porque tem gente que tem histórico de alcoolismo, e aquilo ali pode instigar a pessoa a voltar a beber. Então nós achamos assim um consenso de usar o suco de uva. Nada contra quem usa o vinho lá, né? Mas só para você entender porque é um simbolismo, não é para encher a cara, não é para encher a pança. É isso que o apóstolo Paulo está corrigindo. E se a gente come e bebe sem discernir, nós vamos ser condenados por isso. Nós temos que entender que o pão lembra o corpo de Jesus que foi moído por nós, torturado por nós. E o sangue, o cálice, lembra o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. É isso que ele está orientando. Inclusive ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Então ele fala isso a partir do versículo de número 28 até o 34. Examinar a nós mesmos e saber discernir essas questões sem ter partidarismo, sem deixar um irmão sem comer, sem se alimentar. Então por isso que se usa um pouquinho, um pedacinho de pão, para que todos participem, não falte para ninguém. Assim como cálice também é a mesma coisa, um pouquinho de suco de uva, para que todos participem. Isso é lindo, gente. É o equilíbrio, é buscar o equilíbrio. Como diz o meu pastor, de mais sobra, de menos falta. É lindo buscar o equilíbrio, andar certo. O próprio Deus diz, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, Deus nos deu a posse aqui no lugar que vivemos, não é para ser demais, demasiado. Ele estava falando daquele povo que ia entrar na Canaã, a terra física que hoje existe lá, que é Israel. Então, isso serve para nós hoje aqui, no lugar, no meio ambiente que vivemos. Nós temos que buscar o equilíbrio. Nós fomos demais. Tudo que você vai conversar, que você só fala de Bíblia, as pessoas não vão querer conversar com você. Você não sabe conversar sobre esporte, você não sabe conversar sobre outro assunto.
Alguém está falando sobre a situação do país, sobre a economia, não, você só sabe falar sobre Bíblia. As pessoas vão fugir de você, você não vai ter oportunidade de conversar com pessoas. E você vai se tornar aquela pessoa intransigente, né? Que ninguém quer estar perto. Então, é o equilíbrio, buscar o equilíbrio em tudo na vida. É igual a pessoa que se entrega a Deus, aí só pensa nas coisas de Deus. A mulher vai para a oração, vai evangelizar, esquece a casa, de fazer comida, de limpar a casa, de lavar a roupa. Ela está errada. O marido que, não, agora eu entreguei minha vida a Jesus, vou viver só para Deus, aí ele esquece de trabalhar, de trazer os proventos para casa, está errado. Tem que sustentar a sua família. Ou quando não pode, o seu trabalho não dá sustento, partilhar isso com a sua esposa, com as pessoas que moram na casa, entende? Então é isso que Paulo está trazendo. Isso é lindo, corra linda demais, gente. Isso é trazer o equilíbrio para trazer tempero. É igual o sal. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Se você jogar sal demais, ninguém quer uma carne salgada. Faz lá um churrasco de contrafilé e salga demais, ninguém quer. Agora, deixa sem sal também, fica horrível. Então, é o tempero certo, que você não é nem percebido. Amém? O sal só é percebido quando falta ou quando salga. Não é verdade? Quando é de mais ou de menos. Mas quando ele está no equilíbrio, todo mundo, olha que delícia esse churrasco. Ninguém lembra que é o sal. Não é verdade? Então é isso que Deus espera de nós. Buscar o equilíbrio. Claro que o sal também conserva, é conservante, importante. Senão a carne apodrece. Então é a presença da igreja, é a presença do cristão, do cristianismo, é a presença do Espírito Santo na sua vida fazendo a diferença no meio que você foi colocado. Recebe essa palavra e guarda no seu coração. Eu quero orar por você. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Aí sim você poderá dizer, porque é o equilíbrio. Não é que perfeição, Paulo não era perfeito. Só teve um perfeito nessa terra, Jesus, o Filho de Deus. Todos nós temos falha. Mas eu tenho que pensar assim, hoje eu tenho que me esforçar para ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã, hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Cada dia a gente vai esforçando por melhorar. Nós vamos nos esforçando. Amém? Recebe, eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida. Recebe esse coração que está abrindo para o Senhor, essa palavra que está entrando aí, que ela ache guarida, moradia, e fique aí, ó Deus, para produzir fruto, como uma semente que cai na terra do coração, para produzir fruto em nome de Jesus. Seja este coração a boa terra. Toma nas tuas mãos Alcina, Lúcia também, marido dela, ela pede oração, está com um problema de pedra nos rins, só pode dissolver aquela pedra no poder do nome de Jesus. Também, Pai, pelo Marcel Cunha e família, também a Rosileia Parreira e família, Deus, o Marcos Antônio Dias, lá de Belo Horizonte, família. Também, ó Deus, o Paulo César, do grupo Irmãos da Estrada, abençoa ele, família. O Marcos Paulo Soares, lá de São Domingos e família. Também a Maria do Carmo Lopes e família. A Josi Lima, da Tijuca, do Rio de Janeiro e família. O Manuel Santos Monolo, lá também família. O Tadeu Oliveira, lá de Pequeri. Na verdade, o Tadeu agora está conosco aqui, ele é de Albanque da Câmara, mas está aqui além para o pastor Tadeu, abençoa ele e toda a família metodista wesleyana. Abençoa também, meu pai, a Regina Esper, do Rio de Janeiro, professora de Direito. Abençoa ela e família. Também o Nenessa Pinto Melo e família, e a Fernanda Santos Simão e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo, me ajuda aí, aleluia.